Olá pessoal, nessa aula vamos resolver algumas questões da banca UFG, da Universidade Federal de Goiás. Separei 5 questões que trabalham tanto temas da licenciatura como temas também do bacharelado. E aí, antes de iniciar a nossa aula, gostaria de pedir, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, deixa nos comentários qual banca, qual tema você gostaria que a gente trabalhasse em nossas aulas. E se tiver interesse em materiais de preparação específica para concursos de educação física, dá uma olhada aqui no link da descrição desse vídeo, que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. O processo de cooperação metabólica entre músculo e fígado, por meio da qual ocorre a conversão do lactato em glicose, é conhecido por, nesse caso, como a gente tem a conversão do lactato em glicose, a gente tem um processo conhecido como via glicose-lactato-glicose, que é justamente a partir de um exercício anaeróbio, né, a partir de um momento de privação de oxigênio, quando o corpo não tem oxigênio, não utiliza oxigênio em suas reações, a gente vai ter a quebra parcial da glicose, gerando lactato, e a partir do momento que esse lactato vai para o fígado, é convertido novamente em glicose num ciclo chamado de ciclo de Cori. Então é justamente essa via conhecida como glicose-lactato-glicose. Glicose quebrada parcialmente, formando lactato, e o lactato convertido em glicose lá no fígado é justamente o ciclo de Cori. Então, nessa primeira questão, temos a alternativa A correta. Relembrando que a glicólise é justamente a quebra da glicose, lembrando que esse sufixo lise é justamente relacionado à quebra, então temos glicólise, temos lipólise, enfim. A alternativa C seria o ciclo de Krebs relacionado à respiração celular, e a fosforilação oxidativa é uma das etapas dessa respiração celular. Então, de fato, quando a gente tem a cooperação metabólica entre músculo e fígado, por meio da qual ocorre a conversão do lactato em glicose, temos o ciclo de Cori. Segunda questão. O Programa Esporte e Lazer da cidade apresenta em suas diretrizes de 2016 3 iniciativas fundamentais a saber. Então, relembrando, se você ainda não viu, nós temos uma aula especificamente sobre o Programa Esporte e Lazer da cidade, conhecido como PELC, aqui em nosso canal. Se você tiver interesse, está aqui no card, aqui em cima, onde a gente vai trabalhar justamente quais são os pontos principais desse programa e como eles são cobrados em concursos da educação física. Especificamente nessa questão, ele vai falar de 3 iniciativas fundamentais, que são justamente a implementação e desenvolvimento dos núcleos, os tão conhecidos núcleos do PELC, né, os núcleos de esporte e lazer da cidade, a formação continuada dos seus atores envolvidos, né, sejam gestores, sejam os profissionais, sejam os atores da comunidade, e o monitoramento e avaliação da política, justamente como esse processo mais longitudinal, né, ter esse monitoramento e avaliação de toda a política. Então, de fato, a alternativa A já é a correta. Implementação e desenvolvimento dos núcleos, formação continuada e monitoramento e avaliação da política. Lembrando, se você quiser saber mais sobre o PELC, dá uma olhada na nossa aula sobre ele. Terceira questão. Para Soares, Educação Física, Raízes Europeias e Brasil, o pensamento médico-higienista atuou fortemente nas áreas da educação física e da formação social no final do século XIX e início do século XX no Brasil. No caso da educação física, a influência ocorreu especialmente na formulação de suas finalidades pedagógicas, que passaram a enfatizar os. Então, essa obra é essencial para você que está estudando para concursos de educação física, que é justamente Educação Física, Raízes Europeias e Brasil, da Carmen Lúcia Soares, onde ela vai trabalhar justamente a chegada da educação física de forma mais sistematizada aqui no Brasil, e todo esse movimento, principalmente no final do século XIX e início do século XX. E aí, quando a gente fala desse período, a educação física passava justamente por uma tendência conhecida como tendência
higienista, né? Nesse caso, tinha muita influência tanto da medicina como também da eugenia, né? A educação física tinha como objetivo a eugenia, a melhoria e a regeneração da raça brasileira, né? A criação de uma raça brasileira forte, seja ela qual fosse. E aí, justamente, é o que a gente vê na alternativa A. A educação física tinha influência nesse período dos conhecimentos do corpo biológico como referência de melhoria e regeneração da raça brasileira. Relembrando que na tendência higienista, a grande influência era a medicina e a eugenia, que é justamente essa melhoria e regeneração da raça brasileira. Então, terceira questão, alternativa A é a correta. Quarta questão. Os lipídios representam uma grande fonte de reserva corporal. Os ácidos graxos, estocados na forma de triacilglicerol, são reservas altamente concentradas de energia metabólica porque são reduzidos em anidros e representam a principal reserva energética disponível no homem. Segundo Freitas, na revista Pensar a Prática, o rendimento da oxidação completa de ácidos graxos gira em torno de... Então é uma questão bastante recorrente trabalhar quais são essas quilocalorias por grama dos lipídios, dos carboidratos e das proteínas. Quando a gente fala de lipídios, nós temos 9 quilocalorias por gramas, enquanto que os carboidratos e as proteínas são apenas 4. Então, basicamente, para questões desse tipo, é interessante você saber que os lipídios são 9 quilocalorias e carboidratos e proteínas 4. Então, nesse caso, como ele pede especificamente dos lipídios, né, dos ácidos graxos, temos a alternativa B, a correta, 9 quilocalorias por grama. Quinta e última questão. Leia o texto a seguir. No Brasil, esse repensar sobre o lazer vem ocorrendo desde a década de 70, período em que foi notável a repercussão da produção teórica do sociólogo francês Geoffroy de Mazardier, que em 1979 formulou proposições teóricas pautadas nos resultados das pesquisas empíricas desenvolvidas por ele na França nas décadas de 1950 e 60, destacando o sistema de caracteres específicos e constituintes do lazer. De acordo com as proposições de Geoffroy de Mazardier, os elementos constituintes do conceito de lazer são... Então, lá no nosso curso online, nós temos uma aula especificamente sobre lazer, trabalhando os principais conceitos e os principais tópicos do lazer, de acordo com de Mazardier, Cristiane Gomes, Marcelino, enfim, os principais tópicos e autores que são trabalhados em concursos de educação física relacionado ao lazer. Nesse caso, ele quer saber quais são os elementos constituintes do conceito de lazer, de acordo com de Mazardier. E aí, a partir disso, nós temos 4 constituintes. O lazer tem caráter libertário, que ele é livre de obrigações, né, de livre escolha do sujeito. Ele tem um caráter desinteressado, que não necessariamente está ligado a algum fim. Ele tem um caráter hedonístico, que está ligado ao prazer do indivíduo. E ele tem um caráter pessoal, justamente pensando nas necessidades do indivíduo, de acordo com as suas obrigações na sociedade, né? Então, pensando nas definições de Mazardier, os 4 elementos constituintes do lazer são caráter libertário, pensando nessa livre escolha do sujeito, desinteressado, já que não está ligado a nenhum fim, hedonístico, ligado ao prazer, e pessoal, ligado às necessidades do indivíduo. Nesse caso, quinta questão, alternativa B é a correta, e com isso finalizamos essa nossa breve aula sobre a banca UFG. Lembrando, se você tiver interesse em materiais de preparação específica para concursos de educação física, dá uma olhada no link da descrição desse vídeo. Segue a gente lá no Instagram, @concursosedfísica, que você vai encontrar diversas questões comentadas, alguns materiais, resumos, enfim. E se quiser entrar em contato com a gente, pode ser pelo e-mail contato@concursosedfísica.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.